desisti de uma empresa que estava prosperando. Oi, gente, meu nome é Sinara, para quem não me conhece, e tem alguns meses que eu fechei a minha empresa de doces. Eu trabalhava fazendo doces aqui na minha casa, e nesses 2 anos que eu trabalhei nesse ramo, eu consegui ver um crescimento muito grande no meu negócio. Mas mesmo assim, eu decidi fechar. E vou explicar tudo nesse vídeo aqui para vocês, porque eu acho que fechar foi uma das melhores coisas que eu fiz, apesar de gostar muito do trabalho que eu fazia. Bom, eu costumo brincar que para quem precisa de dinheiro para ontem, vende doce. Porque doce é uma coisa que todo mundo come, é fácil vender, você vende para amigos, colegas de trabalho, para seus vizinhos. Você às vezes até anuncia ali no Instagram e acaba saindo bem. Eu trabalhava com a minha mãe numa adega quando eu descobri a minha segunda gravidez. Eu morava com ela, junto com meu filho, era separada, eu descobri a gravidez de uma outra pessoa. E eu estava estudando na época educação física. Eu fiz 6 meses da faculdade de educação física, mas quando eu descobri a gravidez, deu um negócio na minha cabeça assim, que eu pensei, eu preciso de dinheiro para agora. Não tem como eu simplesmente estudar para conseguir dinheiro depois. Eu preciso de dinheiro para agora, para conseguir comprar as coisas da criança, para conseguir me manter e conseguir ir para outro lugar, que eu não ia ficar com 2 crianças na casa da minha mãe, né? E como a minha mãe tem uma adega, eu fazia bastante esforço na adega e eu não poderia mais trabalhar lá como eu trabalhava antes. Por esse motivo, eu decidi vender pudim. A ideia veio da minha irmã, que ela falou assim: ai, Sinara, você faz um pudim tão gostoso, né? Faz para vender. Aí eu comecei a fazer, os primeiros não ficaram perfeitos, né? Eu comecei a me adaptar, comprei um curso de pudim e comecei a fazer aqueles pudins perfeitos. Já viram aquelas fotos? Vou deixar uma foto aqui do pudim que eu faço. Aquelas fotos de pudim lisinho, sem furinho nenhum, cocção lenta, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, então eu queria sempre fazer as coisas perfeitas. Todos os projetos que eu faço, eu tento dar o meu máximo nesse projeto. Então, para conseguir eu fiz vários tipos de pudins e como eu não tinha muita clientela pelo Instagram, que foi onde eu comecei a postar, eu comecei a sair para vender pudim na rua. Então eu deixava o meu filho na terapia, meu filho fazia 4 horas de terapia, então eu levava ele lá na terapia, ia com a minha bolsinha de doces na rua e grávida andava para tudo quanto é canto, vendendo os pudins na rua. Pois bem, foi assim por alguns longos meses. Depois que o neném nasceu, eu precisei parar de vender os doces na rua, né? Tirei uns meses para conseguir me reorganizar. Pensei o que eu vou fazer, porque minha renda maior era na rua, né? O que eu vou fazer para poder vender doces sem sair de casa? Aí eu comecei a estudar o marketing digital. Então eu estudei como tirar boas fotos de produtos, estudei como anunciar os produtos, os melhores gatilhos de utilizar no Instagram, como fazer as pessoas sentirem desejo pelo seu produto. Então, todas essas coisas assim, eu estudei como postar, estudei como tirar foto, estudei como falar com o público. E conforme eu fui evoluindo nessa parte digital, eu fui ganhando mais clientes. Não só pela propaganda, mas porque os meus produtos, modéstia à parte, eram maravilhosos. Porque eu sou perfeccionista e eu sempre gostava de fazer o pudim perfeito com os melhores ingredientes. Eu fazia brownies também, e brownie com chocolate nobre, manteiga de verdade, aquilo que deixa a sua boca salivando de tão delicioso que aquilo é. Era o que eu fazia, gente. E apesar de cobrar um pouco mais caro por causa dos produtos que eu utilizava, eu não me faltavam clientes. Sempre tinha clientes. Eu entrei no iFood também e estava cada vez melhor. Mas o que aconteceu? Porque eu decidi fechar um negócio que estava prosperando. Porque eu sou uma só. Eu sou uma mãe atípica, dona de casa, sou esposa e ainda existe dentro de mim esse negócio de empreender, um fogo de querer crescer, sabe? E a gente tem uma crença na nossa cabeça que pra gente crescer, a gente precisa se esforçar demais. Então talvez foi por causa disso que eu entrei para esses negócios dos doces. Mas o sucesso só vem com esforço. Sim, ele vem com esforço, mas esforço de forma estratégica. Por que eu desisti dos doces? Porque eu precisava produzir os doces, embalar os doces, atender cliente, às vezes até levar o produto para o cliente, fazer o marketing digital, fazer as fotos dos produtos, pensar em toda a estratégia de vendas, responder cliente. Então, assim, era muita coisa que para minha rotina não coube. Isso não coube de jeito nenhum na minha rotina, porque eu tenho um filho que é autista
e ele faz terapias. Então tem que levar ele na terapia, buscar ele na terapia, levar ele pra escola, busca da escola. Meu mais novo agora que ele tá na creche, antes ele não estava, então assim, ficava cada vez mais difícil. Sem contar que, no tempo que ele não estava na creche, eu pedia pra tia do meu marido ficar com ele. E eu percebi que eu estava me abstendo como mãe do meu filho que tinha acabado de nascer. Então assim, na primeira infância, agora ele tá com 2 anos, gente. Mas nessa primeira infância aí dele, eu dediquei a maior parte dos cuidados dele para outra pessoa. Porque na minha cabeça, eu precisava crescer financeiramente. E por mais que eu fizesse as coisas, parecia que sempre tinha coisa para fazer. Então, como eu sempre fiz os doces dentro de casa, eu bagunçava muito a cozinha. Então era louça dos doces misturado com a louça do almoço, sabe? Juntava aquela coisa gigantesca. Então eu tava num ponto que eu precisava de uma ajuda, de contratar alguém para conseguir me ajudar, mas eu não ganhava suficiente, apesar de estar crescendo e estar ganhando bem, eu não ganhava suficiente para conseguir contratar alguém. Então o tempo foi passando e eu fui ficando cada vez mais estressada, cada vez mais angustiada, cada vez mais perdendo a paciência com os meus filhos, sabe? E delegando o meu mais novo para tia do meu marido, coisa que era para eu estar fazendo, coisa que era para eu estar tomando conta. E até que um momento que eu quase entrei em colapso. Eu não cheguei a entrar em colapso, mas como eu já tinha entrado em colapso alguns anos atrás, eu olhei assim e falei, opa, eu tô colocando um pezinho lá no colapso. Não posso deixar isso acontecer. Eu olhei pro meu marido e falei, não tem como eu fazer tudo. Eu sou uma pessoa só, eu não consigo. Ele olhou assim pra mim e falou, olha, de fome a gente não morre. E quando ele disse isso, eu falei, ok, vamos recomeçar então. E eu já tinha, gente, eu tinha forno da Victor, aquele a vapor, sabe, profissional, grandão. Eu tinha uma panela mexedora, eu fui conquistando as coisas. Eu tinha um freezer, eu tinha outra geladeira, que era onde eu colocava os doces. Então eu fui conquistando bastante coisa nesse meio do caminho. Mas, infelizmente, eu não consegui sustentar esse tipo de sucesso. E eu venho trazer essa reflexão porque quantas coisas a gente tenta empurrar com a barriga, porque tem que dar certo desse jeito, mas a gente acaba deixando as coisas que a gente realmente precisa fazer para trás. Quando eu tive, assim, o insight que eu falei assim, não, peraí, eu tô deixando tudo que é importante de verdade de lado. Os meus filhos, a paciência com eles, a minha casa, tem que ser um lar de acolhimento. E não, eu vivia estressada, a todo momento fazendo alguma coisa, ou todo momento eu precisava ou estar arrumando uma casa, ou estar fazendo alguma coisa de doce. Não sustentei, gente, não sustentei. É uma coisa que eu digo, se eu tivesse continuado até hoje, tava galgando cada vez mais, o sucesso tava cada vez maior. Mas a gente tem que entender até que ponto o sucesso vale. Vale dinheiro à custa de quê? Se você é uma pessoa que não tem filhos, se você é uma pessoa que não tem essas prioridades, que é, por exemplo, as que eu tenho, cara, mete o pé. Doce é uma coisa que, se você faz com qualidade e sabe vender, dá super sucesso, todo mundo come doce. Então, mas apesar do dinheiro, a gente precisa colocar as nossas prioridades à frente. E o que eu descobri me permitindo desistir de algo que eu já tinha conquistado, que foi relativamente difícil. Mas o que eu aprendi depois de permitir desistir, que Deus e o universo, ele te traz todas as oportunidades que você precisa, desde que você solte o controle. As coisas não precisam acontecer da forma que você acha que tem que acontecer. Elas acontecem da forma que elas têm que acontecer. Então, quando eu me permiti desistir dos doces, foram me surgindo oportunidades de trabalhar de uma forma diferente. Eu sempre gostei do processo de fazer os doces, né? A pessoa come e fala, nossa, que delícia. Você se sente, né? Tipo, nossa, olha só, a pessoa gostou de uma coisa que eu fiz. Dá um quentinho no coração, sabe? Então, o processo de produção, eu adoro fazer. Mas não me cabia. Então, sair desse processo de produção para ir para uma coisa um pouco menos criativa foi um pouco difícil para mim. Foi relativamente difícil para mim. Mas foi aceitando isso e quebrando essa crença de que o dinheiro tem que vir simplesmente de algo que você produz, eu consegui fazer dinheiro de outra forma.
Hoje eu trabalho como afiliada na Shopee e o dinheiro que eu ganho como afiliada na Shopee é proporcional ao dinheiro que eu ganhava com os doces. E com os doces não era nem o lucro. Com os doces era esse dinheiro que eu ganhava, mas eu tinha que comprar os produtos, os chocolates, as manteigas, as farinhas e tudo mais. Então, não estou rica, não estou milionária. Um dia, quem sabe, eu chegue lá, se Deus abençoar. Mas abandonar algo que eu cultivei por um tempo, que eu vi que estava crescendo, foi uma coisa que me trouxe esse tipo de perspectiva que às vezes não vale a pena, sabe? O esforço não vale a pena. Eu até tentei depois vender doce uma vez por semana, mas eu também não consegui, sabe? Porque daí eu já estava com outros projetos, né? Esses projetos da Shopee e outros projetos que eu tenho em mente para poder fazer dinheiro pela internet. Porque na situação em que eu vivo, eu não consigo sair para trabalhar CLT e eu não consigo trabalhar dessa forma extremamente exaustiva. Porque eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha casa e essas são as minhas prioridades. Então, quando a gente assume o nosso lugar no universo, a gente para refletir aonde é que eu preciso estar, aonde é que eu não posso faltar. Quando você assume o seu lugar no universo, todo o restante do universo, ele se molda para te dar o alicerce que você precisa para que você se mantenha no lugar que você precisa estar. Então, não é sobre empurrar com a barriga. O sucesso não é sobre empurrar com a barriga e até dar certo. Tem gente que dá certo desse jeito, com certeza. Mas demora mais tempo e vem de uma forma muito mais pesada. E era um preço que eu não estava disposta a pagar. Então, me ajudou muito essa questão do sair do controle, né? Ver aonde eu preciso estar, que no meu caso é com os meus filhos e na minha casa. E dentro disso, encontrar alguma fonte financeira que te auxilie. E, gente, hoje com a internet existem várias. Pesquisa na internet. Pesquisa. No YouTube tem um monte de tutorial de como fazer vídeo pela internet, fazer renda pela internet. Eu me encontrei na Shopee. Não falo que você vai dar certo na Shopee, né? Acho que as coisas têm que ser bem pessoais, analisadas de acordo com o nosso dia a dia, a nossa vida real. Então, foi isso. Essa foi a minha experiência com uma empresa que eu amei bastante. Eu gostava muito de fazer as artes, os projetos, as fotos. Nossa, gente, eu adorava fazer aquelas fotos. Ficavam lindas. Mas apesar... e tudo isso foi muito importante para eu aprender a postar na internet, aprender como falar com o público, aprender a me posicionar no Instagram, principalmente, e aprender sobre o marketing digital. Mas a gente precisa realmente recalcular a rota quando as coisas começam a sair do controle. E por hoje é isso. Beijos, até o próximo vídeo.